Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje eu vou falar de uma coisa um tanto quanto difícil para algumas pessoas, mas é muito simples biblicamente. Eu vou falar para vocês sobre o primeiro concílio da Igreja Cristã e sobre se neste concílio Pedro agiu como Papa, Pedro agiu como o rei, digamos assim, o monarca da igreja. Vamos ver se isso aconteceu? Vamos ver? Você vai abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, onde está registrado o primeiro concílio da igreja cristã. Diz o seguinte, a palavra de Deus, que enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar os crentes que se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Ou seja, essas pessoas que estavam naquele lugar em Antioquia eram os farisaístas, os judaizantes, que tentavam transformar todos em seguidores do judaísmo e não em seguidores propriamente de Jesus Cristo. Eles achavam que para seguir a Jesus Cristo era necessário praticar atos do judaísmo, como a circuncisão, não comer sangue e coisas desse tipo, E eles exigiam dos gentios, ou melhor, dos estrangeiros, digamos assim, dos que não eram judeus, que praticassem todas aquelas determinações que os fariseus tinham estabelecido. Bom, e Paulo e Barnabé não concordavam com aquilo. Eles viam claramente que aquilo não estava correto, Barnabé era um diácono e, na verdade, e também Paulo era um apóstolo, digamos assim, sabemos disso. E sendo assim, eles começaram a conversar, e ficou aquela dúvida e foram procurar os outros irmãos, a liderança da igreja em Jerusalém, Essa Bíblia aqui traz até o termo liderança, mas não é exatamente a mesma coisa, mas são todas aquelas pessoas que estavam preocupadas em cuidar da igreja, os pastores da igreja. E ao chegar em Jerusalém, versículo 4, ele se encontra com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e presbíteros estavam presentes. E Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Ou seja, quando eles chegaram na igreja de Jerusalém, em Jerusalém, que a igreja não tinha um lugar fixo, era na casa dos irmãos. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram os apóstolos e os presbíteros presentes, reunidos. O que significa os apóstolos e os presbíteros? Os apóstolos eram os 12, ou melhor, os 11 mais Matias, que foi escolhido em Atos 1, para ocupar o lugar de Judas. E também os presbíteros, que eram nada mais nada menos que os pastores das igrejas que estavam ali representadas. E você sabe que em Atos 2, mais de 3.000 almas se converteram e outras continuaram se convertendo. Então não existia uma igreja em Jerusalém, existiam várias igrejas em várias casas diferentes, vários ajuntamentos. Você pega a palavra igreja, ela não significa uma instituição, ela significa grupo, ajuntamento, grupo de pessoas. É isso que significa igreja, nós vamos, às vezes, damos nomes diferentes para grupos de pessoas, Se você pode dizer que é um bando de pessoas, se for uma coisa organizada de má índole, Ou você pode dizer que é uma multidão, é um grupo de pessoas que está ali junto, mas sem nenhum sentido, Só simplesmente se juntaram ali por questão de passagem. E a igreja é um grupo de pessoas reunido para adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Isso que é a igreja, não é um templo, não é uma instituição, não é nada disso. Ele é um grupo de pessoas reunido para adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Isso é uma igreja. Então eles estavam ali reunidos e tinham várias igrejas ali e tinha aquele grupo que estava ali também. É interessante que eles foram formados pelos apóstolos, que eram os 12, como falei, além dos pastores daquelas igrejas. E é interessante que eles colocaram em igualdade de condição tanto os apóstolos quanto os pastores para tomar essa decisão. Não colocaram somente os apóstolos para tomar decisão, não. Quem tomou a decisão foram os apóstolos e os pastores. Isso significa que não há hierarquia na Igreja de Cristo, como defendem os batistas. Realmente não há hierarquia. Não existe um superior ao outro.
Na verdade, são todos iguais. Claro que ali foram escolhidos os presbíteros ou pastores e os apóstolos, porque é o que tinham dedicação ao ensino das Escrituras, dedicação ao ensino, ao estudo e à pregação. Os irmãos que não se dedicavam àquilo, obviamente não participaram desse concílio, como nós podemos ver aqui no restante da história. Bom, prosseguindo, né? Foi então que alguns homens do partido dos fariseus, versículo 5, que haviam crido, colocaram-se em pé e disseram: é necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Olha, quando Paulo chega com aquela questão de Antioquia, aqueles que eram convertidos e que vieram do partido dos fariseus, eles resolveram colocar uma definição. Não, eles têm que seguir realmente o que a lei farisaica, ou a lei mosaica manda. Na verdade, seria cumprir os padrões farisaicos. E aquelas pessoas achavam que aquilo era normal porque vieram dos fariseus. Mas Paulo e Silas não concordaram e marcaram uma nova reunião. Na nova reunião, na segunda reunião que foi feita, depois de longa discussão entre todos eles, olha só, todos discutiram. Ou seja, os apóstolos e os pastores discutiram. Aí Pedro se levanta. Aí você vai dizer: agora Pedro está agindo como papa. Não, Pedro está argumentando, contribuindo para o raciocínio das pessoas. E você vai ver no final que não é Pedro quem dá a última palavra, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, não é Pedro da última palavra. Você vai ver que Pedro se levanta e diz: irmãos, como vocês sabem, eu fui levantado também para pregar aos gentios e coisas assim. E ele conta a história dele com os gentios, que ele observou inclusive a descida do Espírito Santo sobre os gentios. E deu sua colaboração, né? Colaborou e explicou isso. Você pode ler depois com calma. Eu estou tentando encurtar um pouco, porque questão de tempo é preciosa no YouTube. Bom, e depois que Pedro falou, não houve mais discussão contra isso. Realmente não há por que discutir, isso está certo. Realmente não há por que discutir em questões de se eles devem ou não ser circuncidados e praticar toda a lei de Moisés, né? Aquela lei mais ritual. Entretanto, agora a Assembleia ouvia enquanto Paulo e Barnabé falavam. E Paulo e Barnabé falavam o quê? Dos sinais e maravilhas que tinham sido feitas no meio dos gentios. Curas, milagres e coisas parecidas, né? Melhor dizendo. Essas coisas aconteceram no meio dos gentios, comprovando que Deus estava também a favor dos gentios, ou seja, dos estrangeiros, não só dos judeus. E quem toma a palavra agora, depois que Paulo e Barnabé fazem o seu relatório? Tiago. Tiago toma a palavra. E quando ele toma a palavra, ele diz o seguinte: Tiago tomou a palavra dizendo: irmãos, disse ele, ouçam-me. Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou aos gentios a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. Ou seja, ele lembrou: Simão falou, realmente Simão está certo. Ou seja, Pedro, né? Ele está certo. Mas ele não disse que Pedro estava dando uma ordem, né? Ele está botando exatamente, trazendo a memória para o argumento que ele ia trazer, aquilo que Pedro tinha dito, só isso, né? E este fato da conversão desses povos concorda com o que os profetas disseram. Aí Tiago vai buscar o seu embasamento para aquele raciocínio, a justificativa daquele raciocínio, daquilo que eles perceberam na Bíblia Sagrada. Ele não buscou a justificativa no que Pedro disse no relatório de Paulo, eles simplesmente ficaram abertos, com o coração aberto, para ouvir o que Deus tinha a dizer. E onde que eles foram confirmar o que Deus tinha a dizer? Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada eles confirmaram, porque diz o seguinte, versículo 16: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, para que também o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Essa informação está em Amós 9, de 11 a 12, certo? Tiago fez uma citação do texto do profeta Amós. E ele continua dizendo: é isto que o Senhor diz, pois ele revela os seus planos feitos desde o princípio. Aí ele coloca a opinião dele.
Ou seja, a sugestão dele, a sugestão de Tiago e não de Pedro. Tá? De Tiago, no primeiro concílio, se Pedro fosse o Papa, automaticamente ele assumiria à frente daquele concílio, que não foi o caso. Estavam todos em igualdade de condições. Bom, Tiago diz o seguinte: portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. Então ele define que não devem obedecer às leis judaicas. Aí ele dá a sugestão do que deve ser votado, olha só. Devemos apenas escrever a eles que deixem de comer carne sacrificada aos ídolos, deixem toda imoralidade sexual e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Aí colocou algumas coisas que deveriam fazer. Mas por que ele colocou essas coisas? Porque isso era do conhecimento de todos os gentios que aquilo não deveria ser feito. As sinagogas, elas já estavam espalhadas pelo mundo antigo há muito tempo antes, né? Quando o povo de Israel foi disperso, o templo foi destruído a primeira vez, então surgiram ali as sinagogas para um culto centrado na palavra e não propriamente no sacrifício. E essas sinagogas, elas pregavam várias coisas e já pregavam algumas coisas inclusive para os gentios. E é interessante que essas coisas que Tiago está falando aqui, que se deveria retificar, né, ou ratificar, melhor dizendo, elas tinham que ser também faladas para os gentios, confirmadas aos gentios. E ele diz por quê, olha só, no versículo 21, porque se tem pregado contra essas coisas nas sinagogas judaicas em cada cidade, todos os sábados desde os tempos antigos. Ou seja, ele está confirmando que as sinagogas pregavam, ou seja, as sinagogas, embora fossem um reduto de fariseus também, não eram totalmente ruins, tinha coisa que era boa na sinagoga, né? Então ele está falando as coisas que já sabem, o povo estrangeiro já sabe, o povo gentio já sabe. Então, que cumpram o que já sabem o que tem que fazer e não entrem para as demais coisas que são específicas de judeu. Aí vamos lá, então se fosse assim, se Pedro fosse o Papa, né, como dizem, Pedro deveria dizer, eu concordo com isso e pronto, acabou. Não, o que eles fizeram? Então os apóstolos, todos eles, apóstolos e os presbíteros, ou seja, os apóstolos e os pastores, né, presbíteros e pastores são a mesma coisa. Pastor, presbítero e bispo são o mesmo nome para a mesma pessoa, são apenas funções diferentes. Posso falar disso uma outra vez, mas por agora fica só esse esclarecimento. Então os apóstolos e os pastores ou presbíteros e toda a igreja resolveram mandar representantes a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Agora entra um ingrediente importante aqui. Quando os apóstolos e presbíteros decidiram, eles não decidiram sozinhos, eles discutiram entre eles, mas na hora de decidir foi com o quê? Com toda a igreja. Na hora de decidir, juntaram toda a igreja votou, ou seja, não foi só uma liderança que escolheu. Isso mostra mais uma vez que não havia hierarquia na igreja nascente ali do cristianismo, né? Então não havia hierarquia. Então todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas e que participaram daquela discussão votaram, mas a discussão foi só entre apóstolos e pastores, exatamente porque eles tinham um maior conhecimento bíblico e uma experiência de evangelizar, obviamente, né? Então tinha uma responsabilidade sobre si. Agora, toda a igreja, na hora de votar, toda a igreja foi quem votou, desde o mais instruído biblicamente até o analfabeto. Então foi toda a igreja, né? Então não há hierarquia propriamente dita, há divisão de trabalhos para aqueles mais hábeis para cada coisa. E continuou que eles escolheram dois líderes, né? Judas, Barsabás e Silas, e foram com eles, junto com Paulo e Barnabé, levar uma carta para os crentes de Antioquia. E o interessante é que quando eles levaram essa carta aos crentes de Antioquia, mais uma vez confirmando que Pedro não era apóstolo, né, a partir desse concílio, mas que realmente era uma questão de toda a igreja participando, de todos em comum acordo estavam participando, veja o que diz o texto da carta que está aqui redigida em Atos 15, versículo 23. E esta foi a carta que eles levaram consigo.
os irmãos apóstolos e presbíteros, aos seguidores de Cristo gentios de Antioquia. Ou seja, os apóstolos e os pastores estavam escrevendo aos seguidores de Cristo em Antioquia. Ele dá saudações e ele diz qual é o problema. Então, e depois ele diz o seguinte, olha só o versículo 25. Portanto, pareceu-nos sábio, de acordo com a nossa decisão geral, e não decisão de Pedro, veja bem, decisão geral de toda a igreja, né? Com discussão dos apóstolos e pastores. Mandar a vocês esses 2 representantes oficiais juntamente com os nossos amados irmãos Barnabé e Saulo, que Barnabé e Saulo já tinham vindo de lá com o problema e eles iam voltar com mais 2 testemunhas confirmando. Isso é verdade. Por quê? Porque se Barnabé e Saulo fossem para o concílio e depois voltassem sozinhos dizendo que está tudo bem, não teria testemunha para confirmar o que Barnabé e Saulo tinham visto, né? Mas a partir do momento que ele volta com mais testemunhas, com outras pessoas acompanhando, há uma testemunha que assume realmente o que Barnabé e Saulo estão dizendo é verdade. Então foi para confirmar a veracidade. E estes homens que têm arriscado a vida pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo confirmarão pessoalmente o que decidimos a respeito da pergunta de vocês. Ora, vejam só, os homens que arriscavam a vida pela causa de Jesus, eles iriam confirmar pessoalmente, tanto Paulo quanto Barnabé e os outros que foram também, né? Então é interessante que a gente, Judas e Silas no caso, que a gente perceba que aqui é uma declaração explícita do primeiro concílio lá de Jerusalém. E esse concílio, ele demonstrou claramente que na igreja não existe hierarquia. Na verdade, todos participam. O que existe apenas é uma segregação de funções para que aqueles mais habilitados para uma função ou para outra consigam servir uns aos outros. O que significa isso? Significa que a função de pastor não é melhor que a função da irmã que faz faxina na igreja, ou o irmão que faz faxina, o zelador. Não há diferença entre o pastor e o zelador, por exemplo, né? Não há diferença entre o pastor ou o diácono, ou seja quem for, e entre aquele irmão que faz a cantina na igreja para ajudar também a igreja ali numa socialização após o culto. Não há diferença nenhuma. Não há diferença entre o cara que canta, ou mesmo o ministro de música, né? O irmão lá que canta, o ministro de música, e outra pessoa mais simples, uma pessoa que mal saiba ler na igreja. Não há diferença nenhuma entre eles. Mas às vezes a gente cai por um caminho de criar hierarquia. E nós vemos aqui que a igreja, a primeira igreja que surgiu, ela já dava uma ideia do que seria isso, né? Que não há hierarquia. E que Pedro não era o chefe. Na verdade, todos decidiam conjuntamente. Assim como deve ser em todas as igrejas de Cristo. Essa ideia de que há uma hierarquia, de que há uma monarquia regendo a igreja, isso é posterior e não é apostólico, tá? Então devemos tomar cuidado com isso para que não venhamos cair no erro. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que às vezes usam assim a doutrina dos apóstolos. Aí eles dizem que a doutrina dos apóstolos e falam uma coisa que os apóstolos nunca defenderam na Bíblia. Por quê? Porque pegam doutrinas que eles acham interessantes, citações de alguns pais da igreja que eram falíveis e que não tinham seus textos, vamos dizer, como se diz, não eram revelados, não eram textos propriamente, digamos assim, que receberam um cânon, não eram textos revelados de Deus, eram apenas entendimentos dos pais da igreja. Ele pega alguns entendimentos, às vezes fora de contexto, e trazem como se fosse uma doutrina. E trazem aquilo e tentam formar uma doutrina, às vezes de entendimentos fora de contexto. O próprio Agostinho, por exemplo, tem um livro, acho que Agostinho, assim, tem um livro dele, Sim e Não, né? Acho que é Sim e Não, alguma coisa assim. Não é Agostinho, não, o outro. Mas Agostinho, ele escreveu no final da vida dele, talvez esteja esquecendo o nome do livro aqui, mas depois eu posso ver. Ele pegou algumas ideias dele e colocou, isso aqui eu disse, mas não queria dizer exatamente isso. Eu queria dizer outra coisa, ele esclareceu o que ele queria dizer. E às vezes os caras pegam algumas ideias, né, desses pais da igreja e que foram colocadas, às vezes mal expressadas,
Embora Agostinho fosse uma pessoa muito inteligente, ele errava, ele era um ser humano. Então você não pode usar textos de Agostinho ou de qualquer outro pai da igreja para justificar uma doutrina apostólica. A doutrina realmente apostólica é a que está nas Sagradas Escrituras. O Novo Testamento é igual para qualquer igreja. Então, se o que está no Novo Testamento confirma a doutrina, amém. Se não confirma, é anátema, é maldição. Então devemos tomar cuidado com isso. E no Novo Testamento não há nenhuma confirmação de que Pedro tenha sido um papa, né? O primeiro papa. Aliás, o texto que está lá nos Evangelhos, que agora me falha a memória, a referência, que fala que sobre ti edificaria a minha igreja, é um texto figurado. E aquele texto não tem confirmação em outros textos do Novo Testamento. É apenas uma interpretação que é feita em cima daquele texto. E essa interpretação que é feita é ensinada como se fosse a adequada. Não, mas ela é totalmente errada, porque ela é literal. E a palavra de Jesus ali é figurada, no sentido que ele está usando ali para Pedro. E você vai ver isso na própria carta de Pedro, onde Pedro diz que todos nós somos pedras vivas do edifício de Cristo. Então, na verdade, o que ele está dizendo ali, cada um de vocês, cada um de nós que é colocado na igreja, começa a formar um edifício, o corpo de Cristo também. Então nós edificamos o corpo de Cristo como pedras que cada um de nós somos. Então Pedro é simplesmente um símbolo dos crentes, inclusive daqueles crentes mais teimosos, né? E é interessante que quando a gente percebe isso, a gente abandona determinado tipo de argumento. Então, argumentos que vêm fora da Bíblia, eles vêm simplesmente a nublar o entendimento das pessoas e elas não conseguem compreender o que realmente aconteceu, o que realmente é a vontade de Deus. E às vezes você fica deixando que você pensar, se deixando dominar por um pensamento de que você não pode analisar as Escrituras, você não pode estudar as Escrituras e que você tem que se submeter a alguns sujeitos, exatamente porque pegam argumentos fora do contexto, colocam argumentos de outras pessoas que não são textos inspirados nem iluminados, né? Colocam textos de outras pessoas, esse é o termo correto, textos inspirados, né? Que seriam textos proféticos, inspirados e tal, e colocam esses argumentos como se tivessem o mesmo peso, o mesmo pé de igualdade dos textos inspirados e revelados, mas não é o caso, não é o caso. Então, portanto, quando alguém disser para você que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro chefe da igreja e que Pedro resolveu tudo, pergunte para ele se Pedro tomou decisão no primeiro concílio de Jerusalém. Né? Isso que eu já te expliquei aqui, você viu que não tomou. Não foi nem ele. Quem formulou a questão para a votação, inclusive foi votado. Quem formulou a questão foi Tiago, não foi Pedro. Pedro simplesmente deu a opinião dele. Então, você pode ver aí que não tem nada a ver. Bom, esse é o estudo bíblico que eu quis fazer hoje, quis fazer rápido, estou com pouco tempo, estou publicando menos, né, por falta de tempo, propriamente dito, mas eu estou trazendo isso para você meditar na palavra de Deus e ver que aqueles ataques que fazem contra os evangélicos, de que nós distorcemos as Escrituras, distorcemos a tradição apostólica, na verdade são ataques falsos, né? São ataques falsos, são ataques de pessoas que rejeitam a aprendizagem através da Bíblia, rejeitam uma espiritualidade baseada na Bíblia e baseiam a sua espiritualidade nas palavras de homens, nas palavras de papas, ao invés na palavra de Deus. Então, quero que você comece a pensar a partir de hoje se você está servindo a Deus ou está servindo a homens. Você está servindo a vontade de Deus, conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, ou está servindo a argumentação mundana, que quer apenas dominar você para seguir outras doutrinas, assim como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Lembra? Os fariseus quiseram que os gentios praticassem determinadas tradições deles, né? Mas ao mesmo tempo os apóstolos e os pastores e toda a igreja entenderam que não, usando inclusive as próprias sinagogas como referência. Então você pode ver aí que às vezes as pessoas querem te fazer presa de alguma coisa ou de outra, mas não se deixe fazer presa. Liberte-se pela palavra de Deus, liberte-se lendo a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é a verdade de Aristóteles,
Não é a verdade de Aristóteles, é a verdade bíblica. A verdade que liberta é a verdade em Jesus, que Ele, só Ele, é o único mediador entre Deus e os homens. Amém.